Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário aqui pelas minhas redes sociais, meus endereços telemáticos. Diariamente você tem essas informações no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Só escrever Paulo Roberto Maciel, você vai chegar lá. Tem o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6/. Edição de quinta-feira, 20 de julho de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera neste dia os seguintes santos: Paulo da Espanha, Aurélio, Severa, entre outros, e vivencia a 15ª semana do tempo comum. Vamos ver o que temos mais para esta data, dia 20 de julho. A fase da Lua é nova, que começou em 17 de julho. Estão se passando 201 dias do ano, faltando 164 dias para terminar 2023. É o dia do amigo. Também é dia, deixa eu ver mais aqui, de Santo Apolinário. É dia da chegada do homem à lua. É dia pan-americano do engenheiro e dia nacional do biscoito. Alguns indicadores da economia: salário mínimo nacional vale R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano, inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA 3,16%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios, dia 18 de julho de 2023. A saca de 60 quilos do produto, o café arábica bebida dura, R$ 768 a saca, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. O arábica bebida Rio, 679. Conilon bica corrida tipo 78, 618. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou no dia 18 em alta de 0,04%, cotado a R$ 4,80. O índice Ibovespa, Bolsa de Valores, teve baixa de 0,3%, a 117.841 pontos. Notas diversas, notas gerais para você que segue meus endereços na internet. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Tribunal de Justiça proíbe Câmara de Vereadores, olha só. Veja essa notícia, atenção. Tribunal de Justiça proíbe Câmara de Vereadores de abrir sessão falando de Deus. Meu Deus, aonde nós vamos chegar, gente? A Câmara Municipal de Araçatuba, no estado de São Paulo, recebeu decisão do Tribunal de Justiça, TJSP, em ação do Ministério Público, pela qual fica proibida de começar as sessões dos vereadores invocando a proteção de Deus. No reinício das sessões, em agosto, não poderá mais falar de Deus. Olha, é difícil entender, porque no preâmbulo da Constituição do Brasil está escrito que ela foi promulgada sob a proteção de Deus. E nas cédulas de dinheiro brasileiro consta a frase: Deus seja louvado. Essa publicação foi repercutida no canal do YouTube do Alexandre Garcia. Olha, aí querem a lista de todos os bolsonaristas. Aonde nós estamos, gente? Eu estou perplexo. Será que você está perplexo ou acostumou? Eu estou perplexo. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes,
que as redes onde o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro atua enviem postagens em meados de 8 de janeiro de 2023 falando da justiça eleitoral, das urnas, da eleição, com a lista dos seguidores, os likes, compartilhamentos, os nomes dos seguidores, gente. Notícia repercutida pelo Alexandre Garcia e várias mídias por aí. Tem gente que está fula da vida com isso. São 15 milhões de internautas no Facebook, 25 milhões no Instagram, 6 milhões e meio no YouTube, 55 milhões e meio no TikTok e 426 mil no LinkedIn. Pelo amor de Deus, gente. Aonde nós vamos chegar, hein? Olha, por sua vez, os advogados de Bolsonaro pediram ao ministro do STF na terça-feira, 18 de julho, que o pedido da PGR para identificar seus seguidores na internet seja rejeitado, argumentando que a solicitação mostra patrulhamento ideológico contra o ex-presidente da República. Mais de 60 mil morrem no calor europeu. Uma pesquisa apontou que em torno de 61 mil pessoas morreram durante o verão de 2022 no território da Europa, no continente da Europa. Os óbitos tiveram causas relacionadas ao calor reinante nos países do continente. O estudo, compreendido entre o período de 30 de maio a 4 de setembro do ano passado, foi divulgado no começo deste mês de julho de 2023. Notas gerais para você que segue meus endereços na internet. repórterpaulomaciel.blogspot.com ou Paulo Roberto Maciel Maciel. Notícias diversas. Futebol mineiro em alta. O América Mineiro goleou o Colo-Colo por 5-1 em partida realizada no dia 18 de julho e segue na Copa Sul-Americana. Agora nas oitavas de final. Olha aí, o América Mineiro. O embate ocorreu na Arena Independência em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Com o resultado positivo para o América Mineiro, os americanos mineiros irão enfrentar o Red Bull Bragantino na fase seguinte da competição. E olha essa notícia também que tem uma grande repercussão. Brasileiras com malas trocadas vão processar a Alemanha porque ficaram presas lá naquele país. Eu estou falando aqui do Brasil. Causa indignação uma situação dessa aqui, hein? As brasileiras que tiveram malas trocadas por bagagens com entorpecentes em aeroporto querem reparação e indenização. As goianas foram presas e ficaram 1 mês e 8 dias detidas em território alemão, mesmo informando que as malas não lhes pertenciam. Por isso vão processar o governo da Alemanha. A mudança de etiquetas nas bagagens teria acontecido ainda no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo. A Polícia Federal Brasileira já prendeu vários suspeitos de integrarem um esquema de mudança de etiquetas de bagagens a fim de enviar drogas para o exterior. Meu Deus, a coisa tá feia no Brasil e no exterior. Olha, temos aqui algumas notas policiais para você que me segue na internet. repórterpaulomaciel.blogspot.com ou o endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Quero falar para vocês sobre algumas notas policiais. Mais precisamente da Polícia Civil. Policiais prendem uma mulher suspeita de participação em latrocínio no município de Sooretama, na zona norte, na região norte do Espírito Santo. A vítima, um motorista de carro por aplicativo, foi rendida e executada por 2 homens.
Mulher presa foi usada como isca. Coloca uma mulher, né? O homem se deixa levar. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Policiais civis prendem suspeito de abusar sexualmente da própria filha em Vila Valério, no Espírito Santo. Menina tem 6 anos e relatou os abusos para a equipe da escola onde estuda. Polícia Civil apreende adolescente investigado por homicídios em Sooretama, no Espírito Santo. Pelo menos 3 investigações apontam o envolvimento do menor. Outra nota da Polícia Civil capixaba: preso dono de boate suspeito de traficar drogas em Iuna. Operação da Polícia Civil capixaba foi planejada e executada após investigações realizadas pela Delegacia de Polícia Iunense. Muita droga, olha só, gente, a droga que está destruindo indivíduos, homens, mulheres, jovens, crianças, muita droga, infelizmente. Olha, Delegacia Regional de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, encaminhou quase 250 quilos de entorpecentes, de drogas, para fim de destruição. Normalmente eles queimam, né, essas drogas. O material foi incinerado mediante autorização do Poder Judiciário. Então já foi queimado esse material alucinógeno. Polícia recupera carro importado roubado da Serra Grande Vitória, Espírito Santo. O veículo estava em galpão usado por criminosos como depósito de veículos roubados ou furtados e foi localizado por policiais civis. Ainda notícia da Polícia Civil: recapturado homem evadido do sistema prisional em Cachoeiro do Itapemirim, município sulino capixaba. O fugitivo cumpria pena por tráfico de drogas no complexo penitenciário de Viana. E agora uma mudança de sede policial. Atenção aí, vilavelhenses. Sede do 9º Distrito Policial em Vila Velha passa por reformas. Isso em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. Os atendimentos foram transferidos. O registro de boletim de ocorrência pode ser feito agora em qualquer delegacia, enquanto o 9º Distrito passa por obras, ok? Notícias locais para você que segue meus endereços na internet. Paulo Roberto Maciel, endereço geral, repórterpaulomaciel.blogspot.com é o meu endereço mais acessado. Hospital Histórico Colatinense passa por transformação. Aqui em Colatina, hein? No noroeste do Espírito Santo. A tradicional Casa de Saúde Santa Luzia de Colatina, no Espírito Santo, passa por reformas físicas. O atendimento pela rua Cassiano Castelo foi suspenso. Os pacientes e clientes devem se dirigir à rua Alexandre Calmon, a via pública do Amigão Embalagens, o antigo Bose, no centro da cidade. Esse registro, inclusive, eu coloquei fotos em meus endereços telemáticos, é de 18 de julho de 2023. E agora vamos falar um pouquinho de férias. Tem muita gente de férias no mês de julho. Muitos brasileiros estão curtindo férias neste mês de julho de 2023. Há pessoas que procuram viajar principalmente para estâncias de inverno. Tem gente que gosta do frio, de ver geada, colocar aquelas roupas bonitas, né? As mulheres principalmente se enfeitam mais, se adornam mais. Os trajes são especiais. Agora, tem outras que procuram visitar parentes ou amigos que há muito tempo não veem. Alguns colatinenses, aqui do meu município, que estão de férias do serviço público ou de escolas, viajaram até para balneários, mesmo
no inverno, porque de vez em quando o sol pinta, né? Durante o dia o sol costuma pintar forte, aí dá para ir à praia. Olha, temos aqui uma reflexão. É sempre importante nós refletirmos. Eu, quando fiz o meu curso superior de letras, na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina, eu fazia muitas reflexões escritas, passava para meus amigos, né? Conversava com eles sobre isso, ou às vezes meditava sozinho. Olha, já que nós estamos aqui na República dos Bananas, antigamente falavam República das Bananas, né? Eu vou modificar um pouquinho, República dos Bananas. E já que na República dos Bananas ninguém faz nada pelos verdadeiros direitos democráticos, eu já estou pedindo diretamente ao Deus, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus do céu, ao El Shaddai, Deus do impossível. E eu estou bravo com o Senhor. Meu Deus, isso me perdoe, mas estou bravo com o Senhor, pois está deixando esse estado de coisas no Brasil e em parte do mundo. Meu Deus, meu Jesus, meu Espírito Santo. Perseguições, ódio. O espectro da esquerda marxista está acabando com as liberdades de expressão, liberdades religiosas, liberdades de pensamento. Gente, é o sistema governamental esquerdofrênico. A esquerda doente, com a mente petrificada, que quer e está quase conseguindo difundir o medo, a tensão, o desespero naqueles que não pensam como ele. Não pensou como sistema, a pessoa é descartada, perseguida. Meu Deus, meu Deus! Eu sei que o Senhor faz o melhor para nós e que o Senhor sofreu por nós, mas está difícil de ver a ignomínia, a baixeza, o ateísmo desenfreado, a falta de decência, de prudência, de sensatez, de lucidez desses nossos irmãos. Nossos irmãos, porque foi Deus que nos criou. Pelo que o Senhor ensina, esses irmãos esquerdofrênicos caminham a passos largos para a tormenta eterna. E o pior é que eles não param. Há momentos que a gente pensa, eles vão parar agora, eles vão modificar o pensamento. Eles não param, não põem a mão na consciência. Senhor Deus, nem sofrendo perdas íntimas, como estão ocorrendo entre eles, não vem peso na consciência, não vem modificação. Só a sua mão de justiça plena, meu Senhor. Vem, Senhor, meu Deus. Vem, Senhor. Atenção você que está aí vendo meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel. Temos aqui manchetes do jornal A Tribuna do Espírito Santo. Eu divulgo essas manchetes porque é o único jornal que circula de forma impressa nos municípios capixabas, nas padarias, lanchonetes, bancas
Então, não é porque eu siga a linha ideológica do jornal, mas é porque ele circula de forma impressa e é o único diário. Edição de terça-feira, 18 de julho de 2023. Estudo descobre nova geração de superbactérias. Agora tem uma declaração aqui. Foi desesperador. Relembra passageira de escuna que ficou à deriva. A escuna cavalo marinho, que transportava 41 passageiros, bateu em uma pedra nas proximidades do Morro da Pescaria, em Guarapari. Eu imagino a situação. Eu sou marinheiro, né? Sou militar da Marinha do Brasil, já tive problemas também em alto mar. Não é fácil. Agora outra manchete. Esperança para paciente voltar a andar. Exoesqueleto passou por testes. Não sei muito sobre esse assunto. Vejamos aqui então a coluna do Estadão. É um jornal que existe aí no nosso país. Presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, eleva tom para evitar aproximação com o governo petista. Só faltava essa, né? Aproximar desse governo nefasto. Religião. Vamos saber de religião. Federação promove confraternização com lideranças, trabalhadores e simpatizantes do espiritismo. É uma doutrina, né? Doutrina espírita. Bancos dão até 10 anos de prazo para endividados. Correntistas com renda de até 20 mil podem negociar débitos direto com instituições financeiras. Além do prazo maior, há também redução de juros. Onda de calor pelo mundo supera os 50 graus. Ciclovia da terceira ponte fechada de madrugada. Galo empata e segue sem vencer com Felipão. O Galo tá patinando. Agora vamos falar de espiritualidade. Tem missa. Missa na Paróquia Central de Colatina. Eu vou passar para você. Nesta quinta-feira, dia 20, missa especial, hein? Celebração eucarística especial. Nesta quinta-feira, dia 20 de julho de 2023, acontece a comemoração do 26º aniversário de dedicação da Catedral de Colatina, a Catedral Sagrado Coração de Jesus. Haverá celebração eucarística presidida pelo padre José Valdeci Romão, pároco local. Temos também aqui, então será às 19 horas, hein? Você está convidado. Temos também aqui a programação de sexta-feira, 21 de julho. Ao meio-dia haverá a celebração eucarística presidida pelo padre David José Langa Lopes na Catedral Colatinense. Às 19 horas, celebração eucarística presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, também na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria,
no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Cetades, SETADES, cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia.
A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Reflexão aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Eu sempre gosto de passar para vocês reflexões, espiritualidade. Nós temos que nos preocupar com a nossa espiritualidade se queremos a vida eterna. Eu não desejo que ninguém vá para o inferno, mas muita gente vai por se descuidar da vida espiritual. Olha só, um sonho sobre o juízo final. Eu fui agraciado com um sonho no qual pude ver o início do juízo final por inspiração divina. O céu ficou preto, com uma escuridão que eu nunca tinha visto antes, nem nos piores temporais que já presenciei. E olha que eu viajei muito, já fui da Marinha Militar, em alto mar eu já vi muitos temporais, na minha cidade de Colatina já vi também, em Vila Velha onde eu morei, mas nunca vi uma escuridão como a do juízo final que apareceu no meu sonho. Foi uma treva silenciosa, quando Deus me acordou e pus-me a rezar o Pai Nosso várias vezes, aguardando ser tomado por Cristo Jesus. A única coisa que eu via deitado em meu leito era o espaço totalmente escuro, nada mais. Só aquela escuridão, parada, silenciosa. E o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, me intuía que era a chegada da parousia. Eu não senti medo, pavor, isso não. Mas uma expectativa interior de que Jesus aparecesse logo e acontecesse. E também uma ansiedade para estar definitivamente na glória eterna. Depois desse momento, eu não vi mais nada. Parece que foi apenas um aviso. Nos dias seguintes, já perfeitamente acordado, ao comungar na missa, eu chorei após receber a hóstia consagrada, pensando naqueles renitentes, pagãos, que teimam em negar a Deus e que infelizmente irão para a tormenta sempiterna. O tempo, gente, para arrependimento e penitência é agora. Somente aqui, durante essa passagem efêmera pela terra, onde todos nós temos um prazo de validade. Converta-se, meu irmão, minha irmã. O tempo é agora. Pedidos de impeachment contra petista Luiz Inácio da Silva, hein? Olha, o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo,
e outros 27 deputados protocolaram um pedido de impeachment do presidente Lula da Silva, do PT. Uma das justificativas é o fato do petista ter relativizado a democracia após o encontro com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em visita ao Brasil. Na ocasião, o político de esquerda disse que não se ofende ao ser chamado de comunista ou de socialista. Que todo mundo sempre falou que ele era comunista, né? E ele diz agora que podem chamar, quer dizer que ele aceita, né, ser chamado de comunista. Um país comunista é um país totalitário, né? Veja o exemplo da China, Coreia do Norte, tantos outros países que seguem nesse sistema ideológico. Olha, na argumentação, os proponentes dizem que o petista deve ser cassado e perder os direitos políticos por 8 anos. O pedido foi assinado em 30 de junho de 2023. A deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, também protocolou, em 4 de julho, um pedido de impeachment contra da Silva. Existem também vários outros pedidos protocolados anteriormente. Cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, dar andamento aos processos, o que ele não fez até agora. Agora eu quero falar para vocês sobre alguma informação muito relevante. Tem informações relevantes que a gente tem que repercutir mais. E eu não vejo isso na grande mídia brasileira, infelizmente. Estados Unidos estão sem cotas para ingressar em universidades. Acabou esse negócio de cota. A Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu o uso de raça como critério para selecionar estudantes que querem ingressar nas universidades. A decisão encerra as políticas de ações afirmativas para incentivar a admissão de minorias no ensino superior no país norte-americano. Segundo o endereço telemático bbc.com, os autores dos processos judiciais argumentaram que o sistema de seleção resulta em discriminação racial e prejudica estudantes brancos e asiáticos que estariam perdendo vagas para candidatos que consideram menos qualificados. A decisão foi tomada no dia 29 de junho de 2023. A mendicância é um alerta que está sendo feito em Colatina. Colatina alerta contra esmolas. Em impresso divulgado em vários pontos do município de Colatina, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, o serviço especializado em abordagem social, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede para os colatinenses conhecerem os serviços oferecidos pelo município, encaminhar e orientar as pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco, gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. E olha mais uma coisa, estimula a prostituição e mendicância, aumentando também a violência e a sustentação de vícios. Vícios em bebida, drogas. Os telefones para vocês encaminharem pessoas em situação de rua, os telefones são estes. Atenção, 0 operadora 27 99528 8480 e 3177 7222. E a Pastoral da Escuta está em atividade em Colatina. Você já ouviu falar da Pastoral da Escuta?
Você está precisando falar com alguém, está se sentindo solitário, desabafar, quer rezar, e também se aconselhar, né? Precisa de um contato com alguém. Nossa paróquia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, tem uma proposta para você. É a Pastoral da Escuta. Olha que, né, serviço bonito que está sendo realizado pelos fiéis católicos em Colatina. A Pastoral da Escuta é um serviço voluntário. É prestado por casais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, oferecido aos fiéis ou a todos que desejarem dela participar. Não é terapia, mas pode ser terapêutico. Dura por volta de 50 minutos, mas você pode voltar, né? A Pastoral da Escuta vai te escutar, o próprio nome diz, né? Pastoral da Escuta. E vai manter o sigilo de tudo que você falar. A Pastoral da Escuta vai rezar com você, mas é preciso perseverar, tá bom? Agende o seu horário na Secretaria Paroquial e tem o telefone 2102-5010. Os dias de atendimento são esses: segunda, terça, quarta e quinta, das 19 às 20 horas e das 20 às 21 horas. Participe, hein? É importante. Você está se sentindo solitário, você que está com ansiedade. Pastoral da Escuta da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Amigos e amigas, vamos agora a momentos de informações sobre atualidades. São anúncios que servem para qualquer momento da nossa vida. Por isso eu falo atualidades. Por exemplo, eu tenho aqui uma catequese que eu coletei no canal do professor e escritor Felipe Aquino. Conceitos morais do Antigo Testamento permanecem ainda. Tem pessoas que pensam que o Antigo Testamento já foi. Não, ele é uma prefiguração do Novo. O professor e escritor Felipe Aquino disse que Jesus valorizou tremendamente o Antigo Testamento, referindo-se, por exemplo, ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Houve uma heresia chamada marcionismo, do herege gnóstico Marcião, que queria que a igreja abandonasse o Antigo Testamento, ficando somente com o Novo. A igreja, no entanto, não aceitou a proposta. O Antigo Testamento possui conceitos morais, judiciais, litúrgicos e cerimoniais. Toda a parte litúrgica, cerimonial e judicial era para aquele tempo, a fim de preparar o povo para a chegada de Jesus. No entanto, os conceitos morais continuam valendo, pois os 10 mandamentos, por exemplo, e toda a beleza dos salmos vieram do Antigo Testamento, além de tantos ensinamentos profundos dos provérbios, livros sapienciais, né, profetas. Em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19, Jesus deixa bem claro que veio dar pleno cumprimento ao Antigo Testamento. Ou seja, ele não é só o redentor da humanidade, mas é também o legislador. Ele veio como Deus. Por isso diz: vocês falam isso, mas eu vos digo. Mostrando a soberania divina dele como legislador, ele é o novo Moisés. Jesus é o novo Moisés. Moisés, por exemplo, recebeu a lei no Monte Horebe, e Cristo renova essa lei no Monte das Bem-aventuranças, agora com o poder divino. No contexto da época de Moisés, 3.000 anos atrás, ou seja, 1.200 anos antes de Cristo, imperava a violência e a vingança. Contexto daquele povo, daquela época, daquela cultura. Então, o que Deus fez com a lei do Antigo Testamento? Ele vai retirando do povo essas coisas erradas.
ele entra naquela realidade e vai transformando gradativamente essa situação, até chegar ao Sermão da Montanha, onde Jesus diz que acabou o olho por olho, dente por dente. Acabou o ódio aos inimigos. Ele prega para que as pessoas amem os inimigos, orem pelos seus perseguidores. É importante, então, meditar a palavra de Deus com fé. Não é a palavra do homem que o tempo apaga, mas a palavra de Deus, que tem poder, que realiza o que ela significa. Quando a pessoa toma posse na fé da palavra, da verdade religiosa que está na palavra de Deus, ela age na sua vida. Tem que acreditar e viver o que diz a palavra. Boa essa reflexão, né? Essa catequese. Agora temos aqui sobre homem e animal. Vocês querem saber também alguma coisa sobre isso? Homem e animal é uma palestra de Dom Adair, bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, Dom Adair José Guimarães. Dom Adair é de Formosa, estado de Goiás. Então ele tem essa palestra aqui interessante. Cristo experimentou a morte. Deus encarnou na nossa miséria, na nossa história, diz ele. Deus veio morar conosco, 1 João, versículos do 1 ao 14. Armou sua tenda entre nós. A tenda é o corpo. Nós estamos dentro de uma tenda. Essa tenda pode ser fragilizada. Tem uma mente. E o espírito age na nossa inteligência, no nosso sistema nervoso, na nossa mente. Daí que nós somos diferentes dos outros animais. O animal não tem consciência, não tem liberdade, não tem vontade, ele tem apenas reflexos e os condicionamentos próprios de uma espécie que lhe permitem viver, avançar, fugir dos perigos, etc. O animal tem reflexos biológicos, o ser humano tem inteligência, vontade, liberdade. Por quê? Porque isso vem de Deus. É um atributo também de Deus. O João de Barro, há 100 mil anos, faz a casa dele do mesmo jeito. Já o ser humano cria, pois tem inteligência, vontade, liberdade. Os animais não têm noção moral, nós temos. Se a vaca cria um bezerro, ela fica com ele e ele cresce e vira boi, ele vai cruzar com a mãe. Sabia disso? Qual é o filho que teria coragem de namorar com a mãe? Ou a filha que teria coragem de namorar com o pai? Ninguém. O ser humano já nasce com a lex naturae, a lei natural de Deus no coração. Os 10 mandamentos já estão dentro de todo mundo. A gente vai aprimorando o conhecimento dessa lei, pois o ser humano é movido por atos morais. Temos uma moralidade, uma ética. Os animais não têm isso. O leão sabe que de manhã precisa levantar e correr atrás da presa, senão morre de fome. E a presa também sabe que tem que levantar de manhã e correr para não morrer. Nós também temos as nossas crueldades para sobreviver. Nós fomos treinados para comer proteína animal e a gente come os animais, se alimenta de carne. O apóstolo São Paulo diz: para mim a vida é Cristo e morrer é lucro. A gente tem que acabar com essa bobagem de medo da morte. Temos que lidar bem com isso. Há 30 anos, disse Dom Adair, fiz meu testamento de morte e todo ano o renovo. Tenho as orações da missa, os cantos escolhidos, já tenho roupa separada para vestir o defunto e já ganhei o caixão. Ao receber a notícia da morte de alguém que a gente ama, a gente ora, entrega para Deus. A igreja coloca 7 dias para o tempo de oração, de sofrimento, e depois a vida segue. Toda vez que celebramos a Santa Missa, é uma preparação para o nosso encontro com Deus.
Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Isto está no prefácio da oração dos defuntos. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres, pois o homem deve morrer uma única vez, e vem juízo particular, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Na ressurreição, Deus unirá a vida incorruptível, que é o espírito, ao nosso corpo transformado, unindo-o novamente à nossa alma. Cristo ressuscitou com seu próprio corpo, mas não voltou a uma vida terrestre. Nosso Senhor ficou glorificado. Como Ele é Deus, tinha o poder de voltar ao seu espectro de visibilidade para os apóstolos. Ele teve essa ressurreição extraordinária. Então, são algumas palavras do bispo Dom Adair José Guimarães. Parabéns. Ele falou isso no YouTube, canal Cardeal Newman, dia 3 de março de 2023. Agora tenho aqui também uma palavra do pastor Rodrigo Mocelin, no dia 2 de março de 2023. Ele falou sobre feministas e o repúdio ao homem. Olha o que ele disse. A Escritura declara que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia descreve que ambos são iguais em valor e condição diante do Senhor, mas diferentes em funções, habilidades e predisposições. A Bíblia não diz que um é mais inclinado para o mal do que o outro. As diferenças de funções apenas levam esses pecados a se manifestarem de um modo diferente. Se um homem pode usar sua força para fazer o que quer com uma mulher pode usar a sua doçura, a sua docilidade para fazer o que quer com um homem. Nenhum homem conseguiu destruir Sansão, por exemplo. Foi uma mulher que conseguiu, Dalila. Há uma campanha feminista sistemática para fazer dos homens vilões, palhaços. Quais as consequências de todo esse repúdio aos homens e de toda a narrativa em que nos tentam enfiar goela abaixo para que acreditemos que as mulheres são melhores e os homens não prestam? Vejam as consequências. A sociedade, as famílias e os casamentos estão arrasados, estão desabando. A força e a liderança masculina, se enaltecidas e lapidadas, são uma bênção na sociedade. O resultado de toda a batalha entre homem e mulher é que nenhum tem saído vencedor. Parabéns ao pastor Rodrigo Mocelin por essa palestra muito boa. Eu ouvi e estou passando alguma coisa para vocês. Agora temos aqui também do professor Felipe Aquino outras reflexões. Vamos lá, porque é importante. É importante a gente ouvir o que os estudiosos nos transmitem. Sentir o amor de Deus. Deus é amor. Como experimentar o amor de Deus? Primeiramente, é preciso olhar para dentro de nós e ver a beleza com que Deus nos criou. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, dando-nos inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, o que não concedeu aos animais. Em segundo lugar, devemos olhar para fora de nós, ver a beleza do céu, das estrelas, das matas, dos peixes, dos animais, dos alimentos. Tudo Deus fez para nós. Isto é o amor de Deus. É importante pensar, meditar sobre isso e louvar a Deus. Outra reflexão é sobre o fato de Jesus Cristo, nosso Senhor, ter descido do céu para nos salvar. Passou pela paixão e morte cruel a fim de nos livrar do inferno. Não há amor maior do que este em prol do ser humano. Depois que Deus se fez homem, o Verbo se fez carne. Ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus.
Agora, como defender a igreja da teologia da libertação e a nova era, a nova ordem mundial, e salvar a civilização do paganismo, hein? Está entrando com força no mundo. A orientação é rezar, trabalhar e sofrer pela igreja, como Jesus fez. Jesus, muitos apóstolos fizeram, muitos santos. Jesus fez isso. E isso vai ajudar a igreja a ser santa, a livrar-se das heresias. Vamos rezar então? Sempre orando diariamente. Eu rezo meu texto diariamente. Sobre os anjos. A Bíblia está repleta de citações sobre os anjos. Quem não acredita em anjos não tem fé na Bíblia Sagrada, pois ela cita mais de 300 vezes sobre os anjos, esses seres espirituais. O anjo é uma pessoa, ou seja, tem sentimentos, inteligência e liberdade. Mas jamais um anjo de Deus perderá uma batalha contra um anjo caído, o demônio. Sabia disso? Pois é. Sobre almas, no purgatório ou no céu estão apenas as almas dos seres humanos que para lá foram. Essas almas não possuem nenhum dos sentidos, então não têm como sentir as dores que os vivos na terra sentem. No entanto, quando Cristo voltar na ressurreição dos corpos, que vão se unir às suas almas, aí sim a pessoa estará na sua integralidade. Ela será corpo e alma, inclusive com todos os sentidos. O fogo que queima no inferno ou no purgatório é alegórico. Não é o fogo como nós temos na terra, mas é o sofrimento da alma que é puro espírito. Agora vamos falar sobre morte cerebral. A igreja, em princípio, considera que a pessoa diagnosticada com morte cerebral já morreu. Então, pela lógica, não se deve ministrar para ela a unção dos enfermos, pois todo o sacramento só deve ser concedido a pessoas vivas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo.